mais um Cripto aqui, eu sou o Chico Rezende, comigo Júlia Mendonça. Eu mesma. Tudo bom, Chico, tudo bom, Rod? Tudo ótimo, Rodinho. Comigo tá tudo bem, galera. Rodinho, o rei do Bitcoin. Ele é. Tô comprando. Tá caindo, eu tô comprando. E o rei da Stellar, né, Júlia? Estão achando que ele é patrocinado pela Stellar? Que história é essa? É verdade, então. Saiu lá no meu canal, né, do YouTube, Júlia Mendonça. Eu fiz um vídeo sobre 5 criptomoedas que você tem que conhecer além do Bitcoin. São moedas aleatórias, sabe? Nem todas são super maravilhosas. São coisas assim que para mostrar que existe vida pós-Bitcoin. E uma delas, a Stellar, obviamente, o Rod foi lá gentilmente e gravou para mim essa parte. E o pessoal tá achando que ele é patrocinado, que ele é da marca, que ele tá divulgando o negócio. É o dono da Stellar. É o dono. Uma loucura. Quem me dera, cara, quem me dera. Eu tô comprando Stellar, tô gastando dinheiro e a galera tá achando que eu tô ganhando o dinheiro da Stellar. Olha só. Mas de todo jeito, bem-vindos aí, ouvintes que vieram do canal da Júlia Mendonça. Muitos e muitos, milhares e milhares de pessoas aqui, Rod. Opa, muito bem-vindos ao Cripto que vocês vão gostar. Hoje eu tô me sentindo que nem aquela cena do Senhor dos Anéis que o Gandalf chega da montanha cheio de cavaleiro. É a Júlia chegando cheia de ouvinte hoje. Muito bom. Eu espero que sim, né? Deem um oi aí, galera. Meus queridos ouvintes, deem um oi aí pra gente poder saber quem são vocês. Mas o negócio é o seguinte, o mundo das criptos não é fácil, tem vários conceitos pra entender, é uma coisa complicada, a gente já fez podcast sobre isso, explicando alguns termos, coisas técnicas e tal. Tem coisa filosófica, tem coisa política, além de economia, claro. Então, se você tá começando agora a se interessar por criptomoeda, deve começar por onde, Rod Dio? Eu mesmo respondo. Você tem que começar pelo começo, Rod. Tem que começar pelo começo, cara. Ah, faz sentido, hein? E o começo é o quê? É a descentralização, que a Júlia Mendonça vai explicar para os ouvintes do CryptoQ o que é exatamente descentralização. Isso aí. Antes de explicar, eu quero deixar bem claro aqui quais são as nossas outras mídias do CryptoQ, né? Então, Boa! Hoje a gente tem Facebook, a gente tem o site, a gente tem o Instagram e a gente tem e-mail. Tudo você vai achar como CryptoQ sem o Qzinho mudo, tá? Então vai lá, nos dá um oi, que a gente tá em todos os lugares. Somos extremamente descentralizados nas mídias sociais. E o Telegram, Rod? Como é que faz pra ver o nosso Telegram? Tem aqui na descrição, tem o link, é o CryptoQ Mastermind. Vai lá, conversa com a gente tá lá direto trocando ideia. Tem uma galera, os ouvintes que seguem a gente, estão lá também para conversar. Então, vai lá bater um papo com a gente também no Telegram. Muito bom, muito bom. Isso aí. Então, Chico, falando de descentralização mesmo, é o seguinte, a descentralização ela pode ter significados diferentes dependendo do contexto onde está inserida. Uma forma bem resumida de explicar é o seguinte: remover ou reduzir um processo ou uma estrutura de autoridade central para mais representantes desse processo aí. Então eu vou dar como se fossem 2 exemplos aqui, tá bom? Um deles a gente fala, vamos falar da moeda real hoje, tá? Quem controla tudo lá, o Banco Central, tudo sai de lá referente à nossa moeda. Poderíamos pensar em diversos outros bancos que não fosse o Banco Central para regularizar essa moeda. E é mais ou menos isso que acontece com as criptomoedas, né? Com a descentralização. Então agora eu vou pegar o exemplo do Bitcoin, né? Que a gente fala que ele é uma rede descentralizada porque não existe uma autoridade central decidindo as ações do Bitcoin. Não tem uma autoridade dizendo o que vai acontecer, para onde vai, quanto que vai custar. Exatamente como é hoje com a nossa moeda real, né? Banco Central e tudo mais. Então, o Bitcoin, no caso, não tem esse banco central controlando a sua política monetária. Não tem intermediários também controlando quanto que ele vai custar, para quem vai vender, quem vai comprar. Não existe isso nas criptomoedas, principalmente no Bitcoin, né? E uma coisa importante que a gente não pode confundir é o conceito de descentralizado com o conceito de distribuído, né? São 2 conceitos que eles andam de mão dadas, só que eles são diferentes. Por exemplo, o Bitcoin, ele é descentralizado e distribuído, né?
ele é descentralizado, porque as partes que constituem a rede fazem com que ele possa funcionar sem a necessidade de confiar em qualquer outra entidade. Você não tem que confiar no banco central para atuar. E ele é distribuído porque a rede possui milhares de nós, né, ou nodes, né, que chamam em inglês, espalhados em todo o mundo. Se um nó falhar, a rede continua, né? Tem milhares de outros para fazer a rede continuar. Uma rede descentralizada, ela é por natureza distribuída. Só que nem toda rede distribuída é descentralizada, né? É bem lembrado, Rod, porque justamente hoje grandes empresas elas têm servidores espalhados por volta do mundo inteiro, formando uma rede distribuída, mas são totalmente centralizadas, né? Tem, sei lá, um pedaço aqui, um pedaço nos Estados Unidos, um pedaço na Índia, mas é tudo a mesma coisa, né? Com uma unificação só, uma pessoa controlando, né? Muita gente diz que a Ripple é mais ou menos isso, né? Ela é distribuída, só que o controle dela é da empresa Ripple, né? Diferente da Stella, né? Que é totalmente descentralizada. Né? Sem querer. O Rod tá dando uma volta na gente, Júlio. Tá milionário com a da Stella, cara. Vai ser difícil defender ele dessa maneira. Verdade. Mas vem cá, me explica um negócio. O conceito acho que ficou claro. Pessoal, se não entender, manda um e-mail pra gente, manda mensagem que a gente explica de novo. Mas por que a gente precisa da descentralização? Explica por que é ruim ter uma entidade central criando as regras. Não é mais organizado assim? Tem um lugar com as regras? Não entendi. Sim, Chico, a gente tem vários benefícios em ter uma rede descentralizada, tá? Então acho que é legal aqui a gente até pontuar alguns. E o primeiro, e o que eu acho que é um dos mais importantes, é ausência de permissão. Não entendi absolutamente nada do que é isso. Desenha pra gente, Júlia. Beleza, é o seguinte, quando você quer abrir uma conta em algum banco, tá? Ele vai lá, o banco vai querer te conhecer melhor, ele vai querer saber de onde você vem, o que você tá querendo com ele, vai querer os seus documentos, vai olhar teu histórico, se você tem dívida, vai dar uma virada na tua vida aí. E depois dessa análise, aí sim ele vai permitir ou não que você abra a tua conta lá com ele, com esse banco. Já em uma rede descentralizada, a gente tem a ausência dessa permissão. Ou seja, no Bitcoin, por exemplo, ninguém vai lá impedir alguém de criar uma carteira, né, Bitcoin. Ninguém pode impedir de enviar Bitcoin para outra pessoa, quem quer que seja, o lugar, país que ela viva, né? Já um banco, sim. Ele pode sim se recusar a enviar seu dinheiro para outro país, ele pode se recusar a fazer alguma coisa para você, dependendo da relação do banco com outro país, dependendo do que o banco aceita fazer ou não. Eu já contei uma história em outro episódio, né? Do cara que tinha um filho recém-nascido que morreu em um hospital na China porque o banco dele nos Estados Unidos demorou para enviar o dinheiro que ele tinha para a China. Por causa de burocracias, um relacionamento não muito bom entre os países, o banco não permitiu que ele enviasse o dinheiro no momento que ele queria. Isso fez com que o filho dele morresse no hospital, por falta de tratamento. Entendeu? Por falta de dinheiro que ele tinha, cara. Isso é muito triste. Chico, a gente te convenceu que a ausência de permissão é uma boa vantagem? Ô, Rod, você terminou o seu ponto falando que um recém-nascido morreu, Rod. Tá bom, fui convencido. Fui convencido. Mas conta outros benefícios além de salvar a vida das nossas crianças. Então, Chico, outro benefício importante é a resistência. É a guerra, hein? Virou guerra isso aí, hein? Não virou guerra não, Chico. Só que se fosse uma guerra, né? Eu diria que a descentralização teria uma das melhores defesas e mais difíceis de se derrubar, né? Porque a natureza distribuída da rede descentralizada torna difícil de atacar, né? Não tem um ponto central único, né, para você acabar com a rede. Não tem um servidor central, não tem um botão de desligar, né? Em redes distribuídas é necessário comprometer mais da metade da rede, né, para poder impactar a rede. E grandes redes tipo do Bitcoin é muito difícil e se for possível seria muito caro fazer um ataque desse tipo. Então essa resistência que eu tô falando aqui é resistência contra ataques, né? De hackers, de pessoas que queiram derrubar a rede, né? Pessoas mal intencionadas. Isso aí. Boa, Rod, mas ainda falando um pouco de resistência, a gente também não pode deixar de citar resistência a falhas, né? Então, por exemplo, uma rede distribuída é constituída de diversos nós.
se um nó desses falhar, ele não vai comprometer a rede. Só se mais da metade da rede falhar, é que aí sim a rede vai ficar comprometida. Não tinha um negócio na física, lembra que o professor ensinava? O que acontece se a gente fechar esse ponto? A luz vai desligar ou acender? E se a gente fizer uma volta nela, lembra? Vocês lembram? Vocês estudaram? Não estudou? Não teve aula no segundo grau de física? Nunca estudei. Eu estudei, mas lembrar eu... Meu Deus, gente. Então... É um ponto importante, que realmente pode falhar, tipo, o computador pegou fogo lá, que tá minerando lá, um nó. Realmente, a resistência à falha é importante. Bem lembrado, Júlia. Tinha lembrado só da resistência a ataque. Mas pode dar problema por ataque ou por falhas. Isso aí. Chico, então, o que você achou desse negócio de resistência? A resistência, afinal, é ou não mais um ponto favorável da descentralização? Eu adorei, viva a resistência, viva a revolução, tô curtindo aí, mas quero mais. Tem mais um benefício, Chico, que é o alinhamento dos participantes da rede. Que é o seguinte, numa rede descentralizada, não é o interesse do dono da rede, não é o interesse de quem manda. O interesse tem que ser dos usuários, entendeu? De quem usa a rede. É tipo uma democracia, então, Roger? Exatamente. Só para o pessoal entender, ver se eu entendi direito. É tipo o YouTube. Eu sou um cliente do YouTube, eu faço vídeo lá e o YouTube quer ganhar dinheiro comigo. Só que tudo que ele decide é a favor dele. Então ele vai botar propaganda se ele quiser botar, ele vai divulgar o que ele quiser divulgar, porque ele só pensa nele o tempo todo, é isso? Exatamente. Esse é o problema de uma rede centralizada. Na rede descentralizada não é exatamente assim. Muito bom, Chico. É isso aí, cara. Eu acho que eu estou ficando até impressionada com a qualidade desse podcast e como ele está fazendo bem, que você está realmente entendendo, né? Eu acho, estou sentindo que você realmente está conseguindo ligar as coisas, né? Eu acho que principalmente a gente falando dessa linguagem mais fácil, né? De usuários e coisas assim, fica mais fácil. Então, eu acho que eu vou até dar um outro exemplo aqui, além do YouTube, tá? De grandes serviços centralizados que volta e meia ficam, sim, envolvidos lá em polêmicas, como o Google, que é dono do YouTube, e o mais polêmico de todos, que é o Facebook, que parece que não tá nem aí. Ele não tá nem aí pra privacidade de ninguém, ele não tá nem aí pra nada, ele curte umas polêmicas, vende dado, e é isso aí, é uma felicidade só pra ele, tá bom assim, né? Querido Facebook. É um amor. Face é da hora. Mas enfim, uma rede já descentralizada, ela precisa crescer atendendo os interesses da maioria dos envolvidos, né? E não apenas da autoridade central. Então, todos acabam se beneficiando do crescimento da rede, não apenas a autoridade central. Posso ser sincero? Tá me incomodando uma coisa, sabe o quê? É só coisa boa. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso, é a salvação, é a resistência que vai mudar o mundo. Ô, Rod, não é possível que só tenha coisa boa nesse negócio de descentralização. Chico, tudo tem o seu preço, né? Não sei se seriam problemas, se é uma coisa tão ruim assim. É o custo, né, que se paga, né, pela descentralização, né? Como tudo na vida, né, tem seus prós e seus contras, né? O problema mais comum que eu vejo, assim, nas redes descentralizadas é a performance, né? É a velocidade da parada, né? Porque a rede Bitcoin, por exemplo, ela processa 7 transações por segundo. A Visa, por exemplo, né, operadora de cartão de crédito, processa 1.700 transações por segundo, né? Então é o grande dilema da escalabilidade, né? As redes descentralizadas, elas precisam escolher 2 dos 3 itens, né? É a descentralização, escalabilidade e a segurança. Dá para ser rápido e seguro, mas você não vai ser descentralizado. Dá para ser descentralizado e seguro, mas você não vai ser rápido. Como é que resolve esse problema, né? É um problema que as criptos, né, os projetos estão tentando resolver, né? Alguns abrem mão, né, um pouco da descentralização em prol da velocidade, né? Muitas redes, elas utilizam masternodes, né, que são supernós, né? A gente tem vários nodes espalhados que formam uma rede distribuída, mas existem algumas, elas possibilitam você ter masternodes, né, que são nós que tem um pouco mais de poder e relevância que os outros nós da rede, né? Essa técnica tem suas vantagens, mas eles estão quebrando um pouquinho assim a descentralização. Pois é, né, Rod? Isso não é meio roubando? Ó, a gente não vai ter nenhum líder aqui, menos esse aqui que vai ser o nosso prefeitinho. Pô.
é uma forma de você conseguir incrementar um pouco a velocidade da rede, né? E não, sem perder completamente a descentralização. É o meio termo, digamos assim. Você mencionou até a Ripple antes, né? Porque a Ripple, ela possui mais da metade das, se eu não me engano, posso estar falando besteira, então se você está achando que eu estou falando besteira, por favor, manda um e-mail e explique a besteira que eu estou falando. Tem uma polêmica muito grande, já vi várias matérias falando que a Ripple é sim descentralizada e outras explicando que a Ripple é centralizada, então é uma polêmica grande, né? E até o CEO da Ripple já falou que eles são mais descentralizados que o Bitcoin, inclusive, mas porque a Ripple ela possui 60% das moedas, se eu não me engano, né? De todas as moedas. Então, ela meio que comanda lá as decisões de para onde a rede vai. Ela é uma empresa particular. Então, tem assim, um cunho muito centralizado na parada. E a velocidade de transação dela também é bem rápida, né? Então, pode ser que seja venha calhar justamente isso que você falou. Escolhe 2 lados e perde um. Pode ser. Essa questão é uma coisa que pode ser consertada no futuro? Assim, pelo que vocês falaram, pode ser uma coisa, pode ser outra. Por falta de capacidade, mas dá pra melhorar isso? Eu acredito que dá pra melhorar sim. Com a evolução da tecnologia, com coisas que ainda não foram pensadas ou testadas, ou na prática ainda não estão funcionando bem, acho que a gente consegue melhorar isso sim. Tem vários projetos que prometem uma velocidade maior, mantendo a descentralização. Eu não sei exatamente como, entendeu? Mas eu acredito que isso pode ser superado sim, entendeu? Talvez você nunca consiga bater uma rede centralizada, mas você tem muito espaço para melhorar. Tem muito benefício, né? Sim, e tem os benefícios. É a balança, né? Tem que equilibrar ali. Interessante. Mas, Rod, então, me fala também se eu estiver errada agora. Mas eu acho que a gente tem alguns outros problemas maiores além da performance, né? Da velocidade. Como, por exemplo, a centralização externa, né? É verdade, Júlia. Esse é um ponto que merece nossa atenção. Por exemplo, o Bitcoin é uma rede descentralizada. Porém, a gente tem diversas entidades centralizadas com poder de influência. Então, se a ficha ainda não caiu para o pessoal, estou falando aqui de mineradores, tá? O Bitcoin ele trabalha hoje com o Proof of Work como algoritmo de consenso, que significa que os mineradores eles competem para processar os blocos de transações resolvendo equações matemáticas complexas. O custo disso acabou crescendo tanto que para ser viável minerar é preciso fazer em escala industrial já essa mineração, né? Ou acabar participando de um pool de mineração. E eu vejo como consequência disso que a mineração do Bitcoin hoje ela é dominada por um pequeno número de empresas. Eu vejo como o risco de um desses atores, né, da mineração, como um alcance de 50% do poder de mineração. E isso até poderia acabar vindo a corromper a rede, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Se alguém conseguir mais de 50%, aí meio que ele tem o poder de corromper as coisas, né? Não sei se você lembra dessa história, Rod. Teve alguém que fazia mineração de Bitcoin há um tempo que conseguiu mais de 50%, mas ele abriu mão de algumas Bitcoins para poder não corromper o sistema. Você soube dessa história? Lembra disso? Não lembro não, Chico. Eu sei que teve um problema desse no Bitcoin Gold também. O cara conseguiu manipular a rede, conseguiu mais de 50% e criou um monte de Bitcoin que não existia pra ele, ganhou roubou no jogo, né? Eu não lembro exatamente a história, mas é porque eles criaram alguns computadores super rápidos e começaram a minerar tudo. Aí eles tiveram que abrir mão em nome do Bitcoin, né? Mas expliquei mais ou menos certo. Se você conseguir 50%, se conseguir a maioria, você meio que pode fazer o que você quiser. Você consegue manipular a rede, né? Você consegue validar transações falsas, se você quiser, entendeu? Você faz a transação falsa, diz que tá ok, e você mesmo confirma, entendeu? Só que, cara, é um risco mesmo isso. Só que, por exemplo, se acontecesse isso, eu acho que a galera ia criar um fork do Bitcoin, ia todo mundo para esse fork novo que não tivesse corrompido, o cara ia ficar sozinho lá e o Bitcoin ia se manter e o Bitcoin antigo ia passar a não valer nada, ninguém ia querer mais usar. Só que, cara, também parando para pensar assim, o lado dos mineradores, que ganham muito dinheiro com Bitcoin,
Eles mesmo, cara, eles se controlam para não ficarem tão poderosos, porque isso traz risco para a rede. Isso traz risco, traz medo. Isso traz medo, diminui valor, entendeu? As pessoas vão ter medo, não vão querer comprar. Todo mundo perde, né? Inclusive, principalmente eles, que são os que mais ganham hoje com o Bitcoin. Então eles não querem isso também, entendeu? Eles estão ganhando muito dinheiro com isso e eles não querem estragar ou ter o risco de corromper a rede. Não é lucro para eles. Então, assim, é um fator, sim, de risco, mas eu acho que não tanto. A gente tem outros fatores de centralização externas também, que são as exchanges e as wallets, né? A Júlia falou no começo, né, que os bancos pedem documentação para abrir conta, avaliam o seu histórico e tal, e as exchanges mesmo meio que fazem a mesma coisa, né? Você tem que ter um cadastro lá, você tem que participar de um Know Your Client, né? Mandar documentação e tal. Então, meio que você também precisa... se você for numa Binance, uma Foxbit, uma exchange centralizada, você precisa também passar pelo processo deles, né? Já se você for numa exchange descentralizada, aí acho que não tem isso, né? Então, assim, você meio que fica também... a rede é descentralizada, mas você tá na mão da exchange, né, das regras dela, de quanto você pode negociar por dia, qual a taxa que ela cobra, não sei o quê. As exchanges e as wallets, elas são serviços centralizados normalmente, né? Tem suas próprias regras para uso, mas elas não são parte da rede em si, né? São ferramentas para facilitar o uso da rede. Vamos olhar assim, o caso clássico, né, da exchange Mt. Gox, por exemplo, né? Que foi a primeira e a principal exchange de Bitcoin do mundo, né? No começo. Então, no caso da Mt. Gox, milhares de Bitcoins foram roubados dos clientes, né? Só que esse roubo de Bitcoins, ele não impactou a rede do Bitcoin. Ele impactou o preço, obviamente, né? Porque as pessoas ficaram com medo e tal, mas a rede continuou funcionando normal. Todo mundo conseguia comprar, vender, enviar, entendeu? Isso não foi impactado pela exchange. A exchange já é um elemento externo para facilitar o uso da rede, mas é um ponto vulnerável, né? Se você utiliza exchange, você está sujeito às regras e às... como é que é a palavra? As vulnerabilidades da exchange. Se eles não tiverem uma segurança boa, se for em qualquer exchange, né, que abriu ontem, então cuidado, né? Porque se ela for corrompida, você vai ser levado junto, né? Teu prejuízo vai junto com ela. Entendi. Ô, Roger Dio, Júlia Mendonça, chegou a hora do veredito final. Vocês falaram pró, vocês falaram contra. Eu quero saber, vale ou não vale usar a descentralização? O que vocês acham, Júlia? Chico, não é uma resposta tão simples assim, sabe? Eu acho que tudo na vida você tem que refletir muito, né? Tudo tem praticamente os dois lados. Mas eu tenho uma coisa, assim, que eu posso te dizer sobre isso. A descentralização, ela nem sempre significa algo melhor, né? Tem muito projeto por aí que tá tentando usar a descentralização de uma forma totalmente sem sentido, né? Então, acho assim, relaxa, galera, as empresas centralizadas são normais, tá tudo ok em relação a isso para a maioria das coisas, né? E diria eu até que são melhores para fazerem muitas tarefas que a gente consome no dia a dia. Vamos pensar que até hoje a gente viveu e sobreviveu com redes centralizadas, né? Então agora não dá para demonizar isso. A Júlia tá certíssima, cara. A descentralização, ela só é necessária quando você precisa remover a autoridade central, mas nem para tudo funciona, né? Imagina só, para Amazon, né? Seria bem difícil você conseguir descentralizar a Amazon e provavelmente o serviço pioraria muito, né? Mas se você quiser criar um marketplace para permitir que os usuários vendam sem pagar taxa, sem restrição do que vai vender, aí sim, não tem autoridade central botando as regras, né? E garantindo a qualidade. Então, nesse caso, a descentralização cairia bem para você, né? O Silk Road, né? Meio que não, o Silk Road era centralizado, tinha um dono ainda também. Que não tinha muita regra, mas tinha um dono, assim, que ganhava muito dinheiro com aquilo ali. Você precisa, assim, alinhar o propósito, né, da descentralização com os... Não, você precisa alinhar o propósito do seu negócio com os benefícios da descentralização, né? A descentralização, ela pode ser poderosa,
mas apenas se aplicada de forma coerente. Muito bom, Rod. Eu achei que faz todo sentido, na verdade, você até ter comentado sobre a Amazon, que eu acho que é isso mesmo. Imagina se descentralizasse a Amazon. Acho que ia ficar um... Você já imaginou que agora a gente tem a Amazon Drone, que inclusive a Amazon que entrega dentro da casa da pessoa, a Amazon que coloca o produto no porta-malas, no bagageiro do seu carro. Claro, tudo isso você tem que estar lá, os aplicativos, né, liberando a entrada dessas pessoas. Você já imaginou uma rede descentralizada fazendo esse tipo de coisa? Acho que não ia dar muito certo. Não, nesse caso você precisa confiar na autoridade central, né? Pra deixar esse nível de confiança, né? Intromissão na sua vida, né? Isso aí, muito bom. Não vai deixar qualquer um. Então a descentralização é muito boa, mas não é pra tudo, né? Vamos com calma, o pessoal quer botar em tudo que é lugar também, né? A gente, até acho que foi na semana passada, no último, eu não sei se foi no último ou no penúltimo episódio de notícias, que um CEO tava falando que tá muito se falando sobre blockchain, só que realmente as pessoas estão muito empolgadas com blockchain, mas não se ligaram nisso, que não serve pra tudo, né? Então, o nosso recado é esse também. É muito bom. É isso aí. Mas não é pra uma tudo. dúvida. Sexta-feira tem CryptoQ News? Toda sexta-feira tem CryptoQ News. Gostei. Um resumo das principais notícias do mundo das criptomoedas. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado muito desse episódio, porque realmente eu achei bem interessante a gente refletir um pouco mais sobre descentralização. Quer falar com a gente? Procura lá Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, iTunes, Telegram e nosso querido e-mail, que o Chico pode nos dar hoje, né, Chico? Eu vou dar o seguinte, nosso e-mail é contato@cryptoq.com.br. E Rod, eu tenho mais a última dúvida do episódio hoje. Se a pessoa gostar muito do CryptoQ, ela pode indicar para um amigo? Ela pode, ela deve, ela tem que indicar para um amigo. Que é assim que a gente cresce. A gente faz esse conteúdo com todo carinho para vocês. Então ajuda a gente também, indica para um amigo e ajuda a gente a crescer. Tamo junto. Aí, pessoal. Até sexta. Tchau. Até sexta-feira, hein, galera? Tchau.